Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje tem polêmica aqui, hein? Vamos falar de lojas americanas, de Ambev. Tem gente falando que nós caímos em um golpe, em uma fraude, né? E ainda que pode afetar a Ambev. Então os acionistas de lojas americanas que já viram as suas ações cair 90%, né? E outros acionistas que estão aí posicionados em Ambev ficaram preocupados. E tudo isso você vai entender nesse vídeo. Fatos autenticados, fatos atualizados. Então fica até o final do vídeo que nós vamos falar tudo. O que aconteceu com lojas americanas, pode afetar a Ambev, né? E atualização, o que está acontecendo? Por exemplo, a gente tem aqui personalidades muito famosas falando, caímos em uma fraude. E também eu trouxe aqui o que você, que é acionista de lojas americanas, pode fazer, procurar os seus direitos e também se vale a pena manter ou vender a sua posição. E para quem tem também Ambev, vamos falar aqui no final do vídeo, tá bom? Então fica até o final, vamos entender tudo o que está acontecendo e todas as atualizações aí que estão ocorrendo com a Ambev, com lojas americanas e também os bancões, porque tem muito bancão preocupado aí, né, com os golpes que pode surgir aí caso a lojas americanas não pague os empréstimos que tomou com os bancos. Meus amigos, não foi fácil aí para os acionistas de lojas americanas. As ações caíram 90% do dia para a noite, depois que surgiu aí notícias que lojas americanas estavam cometendo aí irregularidades no seu balanço patrimonial. Ou seja, ela deve muito mais do que ela passava para os seus acionistas. E os acionistas, claro, que dependem o quê? Das informações que vêm da empresa, né? Elas são auditadas, tem auditoria ali, né? Olhando o balanço, olhando os relatórios, olhando o processo das lojas americanas. Porque senão, a Bolsa de Valores aqui no Brasil começa a perder o quê? Credibilidade. Será que outras empresas podem aplicar golpe aí com outros interessados e os acionistas minoritários vão segurar a peruca? Bom, temos que ficar esperto, né? Temos que procurar agora quem são os responsáveis por essa bagunça. É a auditoria que falhou? São os diretores que sabiam de algo e não comentaram com os acionistas minoritários? O que aconteceu? Fato é que até o Lula tomou partido aí, né, dessas novidades e olha o que ele disse. Caso Americanas foi fraude, que pode chegar a Ambev e compara Lehman a Eike Batista. É isso aí. O que acontece? Né? Para quem lembra, o Eike Batista, que era considerado o homem mais rico do Brasil, a gente viu as empresas dele falir também na Bolsa de Valores. Todo mundo que era acionista aí das empresas de Eike Batista, né? Que era aquela empresa que ia explorar petróleo e tudo mais. Bom, veio a falência, né? E quem investiu, os acionistas minoritários, perderam muito dinheiro. Então o que acontece? O Lula está comparando agora Jorge Paulo Lemann com Eike Batista, né, dizendo que os dois têm o mesmo pensamento aí e que teoricamente podem ter dado um golpe aí nos acionistas minoritários. E olha lá, eu vou até ler aqui o que o Lula falou para que a gente não perca uma palavra que foi dita. Olha lá. Quando era pequeno, a gente aprendia. Nada como um dia atrás do outro. Esse lema era vendido como suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard e formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia e depois ele cometeu fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais, criticou o presidente Lula. E agora me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, vai acontecer o que aconteceu com Eike Batista. As pessoas vendem ideias que eles não são. É isso aí. A polêmica tá grande. As pessoas, né, os acionistas, estão pressionando aí Jorge Paulo Lemann, que é um bilionário brasileiro que mora fora do país, a colocar parte aí do seu patrimônio no jogo, né? Porque quem tem que segurar essa peruca são os acionistas minoritários e o Jorge Paulo Lemann, que é um dos maiores bilionários, aí tá sendo criticado porque não tá dando as caras, não tá tentando aí aparecer para segurar essa bronca, né? Fato é que você pode entrar com uma indenização, né? Você é acionista minoritário de lojas americanas, sim, você pode recorrer aos seus direitos. Dá uma olhada nessa notícia. Perdi dinheiro ao investir em Americanas, posso receber indenização? Bom, é isso aí, fica atento, tá? Primeiro eu quero te explicar o que aconteceu, né? Os bancões que podem sofrer com essa situação das lojas americanas. Vamos falar de Ambev também, vamos entender as atualizações aí, as últimas notícias que estão ocorrendo aí de lojas americanas e de Ambev também, tá bom? Mas
No final do vídeo eu vou falar qual é a minha opinião para quem tem ações da Americanas, para quem tem ações da Ambev e também como você pode correr atrás dos seus direitos aí frente a toda essa bagunça que aconteceu com as ações de lojas americanas. Mas antes de falar aqui o que aconteceu com esse caso famoso de lojas americanas, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você e tenha certeza que você estará me ajudando muito. Bom, quero abrir aqui, né, o que aconteceu com lojas americanas com uma notícia muito grave. Olha isso. Sérgio Rial deixa a presidência da Americanas após identificar rombo. A Americanas encontrou inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. O presidente Sérgio Rial e o diretor financeiro pediram demissão. Sérgio Rial é o CEO que assumiu a Lojas Americanas, mas olha lá, ele ficou apenas 10 dias na empresa. Depois que surgiu notícias, depois que surgiu fatos que lojas americanas estão aí com inconsistências contábeis e a sua dívida pode passar de novos 20 bilhões de reais, mais, né, já tinha a dívida dela, mais 20 bilhões de reais, ou seja, a empresa vale 8 bilhões. Do nada apareceu 20 bilhões de dívida, né, a empresa está o quê? Rumo à falência. Tá? E aí Sérgio Rial, bom, abandonou, pulou fora do barco, o diretor financeiro pulou fora do barco. O que aconteceu com as ações? Caiu 90% do dia para a noite, né? Porque eram fatos que, teoricamente, pelo que ele fala, ele não conhecia. Quando ele ficou sabendo, ele decidiu pular fora. E essa cena me lembra muito um filme. Eu não sei se você já assistiu, né? As Loucuras de Dick e Jane. O Jim Carrey que interpreta esse filme, né? Até vou deixar aqui a fotinho dele para você procurar esse filme. Ele era um executivo, né, que foi promovido para assumir uma empresa e depois ele entende que a empresa estava dando golpe e golpe nele também. Então o que acontece? Do dia para a noite, aí ele perdeu o emprego, ficou pobre, tinha feito várias dívidas e aí começou a cometer pequenos delitos, enfim, com a sua esposa. É um filme engraçado, mas diferente aqui da história de Lojas Americanas, que é um caso real, um caso sério. Mas eu não consigo lembrar do Sérgio Rial sem lembrar desse filme Dick e Jane, né? Porque colocaram o cara no cargo ali como CEO, né? O mais alto executivo da empresa. Pô, 10 dias depois o cara descobre um rombo desse e tem que pular fora do barco. Ó, pra você entender o que tá acontecendo, eu vou até ler aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? As primeiras informações indicam que alguns financiamentos contratados pela empresa com fornecedores não foram lançados de forma correta no balanço. Ou seja, o endividamento real das lojas americanas seria em tese muito maior do que o reportado em seus demonstrativos financeiros. Agora, se esse rombo de 20 bilhões de reais realmente for comprovado que teve fraude ou manipulação de balanço, né? Saiba você que não foi um único caso que aconteceu no Brasil. Isso não é uma novidade. Isso já aconteceu antes com o Banco Pan-Americano, que era do Silvio Santos. Tá? E por que muitas pessoas estão criticando o Jorge Paulo Lemann? Porque na época do Banco Pan-Americano, Silvio Santos, vou deixar a foto dele aqui, creio que você conhece ele, claro, né? Ele colocou o SBT em jogo, o patrimônio do SBT foi para jogo. Ele falou, não vou dar calote na galera, né? Se for necessário eu vou colocar o meu patrimônio aqui para que todo mundo saia sem nenhum tipo de prejuízo. Então o povo está cobrando aí, os acionistas minoritários estão na goela de Jorge Paulo Lemann, dizendo, pô meu, você é bilionário, tá sentado aí numa bela de uma ilha, tem um patrimônio gigantesco, é o maior bilionário, é um dos maiores bilionários do Brasil e você não tá falando nada? Coloca parte do patrimônio no jogo, né? Fica aquela desconfiança. Será que o CEO, será que os diretores de lojas americanas estavam sabendo que a empresa estava rumo à falência e aí cometeram fraude para limpar a barra deles, tiraram dinheiro ali? O mercado está se perguntando. Fato é que alguém sabia disso daí. Então cabe agora à justiça brasileira identificar e punir aí os responsáveis. E eu quero deixar claro aqui, eu não tenho opinião nenhuma contra Jorge Paulo Lemann, tá? Eu tô trazendo informações aqui do mercado, né? E tô trazendo a angústia dos acionistas aí minoritários de lojas americanas. Mas desconheço a pessoa de Jorge Paulo Lemann, né? Como você também, só leio notícias aí do CEO, mas a justiça tem que investigar. Se ele tem responsabilidade, se os diretores têm responsabilidade, eles têm que indenizar os acionistas minoritários. Pô, imagina você tem lá R$1.000 em lojas americanas, do dia pra noite você perdeu R$900, não é justo, né? Alguém tem que ser responsabilizado. Por quê? Não é porque a empresa caiu, porque trouxe um balanço ruim, as vendas caíram, não. Se for comprovado fraude no balanço, aí é muito grave. E só para ter ideia, voltando na questão do Banco Pan-Americano, a fraude que aconteceu com o Banco Pan-Americano foi em volta de 4 bilhões de reais.
Lojas Americanas, nós estamos falando em mais de 20 bilhões de reais. E um caso recente também que aconteceu na Bolsa de Valores brasileira foi com a IRB, né? Todo mundo sabe que a IRB, que era conhecida aí como a queridinha das ações da Bolsa aqui no Brasil, é uma resseguradora, ela faz seguros para outras seguradoras. Todo mundo considerava a empresa inabalável, uma empresa blindada, e aí o que acontece? Descobriram aí uma manipulação contábil de 600 milhões de reais em 2019 e as ações da empresa caíram 90% e continuam em baixa, né? As ações caíram 90% e continuam ali. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quem está pensando em investir em lojas americanas, porque caiu muito as ações, pode pegar a faca caindo e cortar o seu braço fora, tá? Não acho que uma ação caiu 90%, pô, agora ela tá barata. Não, cuidado, nós vamos falar disso ainda mais pro final do vídeo, né? Agora, também tivemos um caso com a Via, né? A antiga Via Varejo, que também aconteceu aí questões de manipulação contábil, cerca de 1 bilhão de reais envolveu a questão da Via Varejo. Em 2019 também, 1 bilhão e 100 milhões de reais foram descobertos ali como fraude no balanço, né? Foi resolvido, estão resolvendo aos poucos, mas a gente vê que o varejo aqui vem aprontando algumas novidades aí com seus acionistas. Já foi a Via Varejo, agora Lojas Americanas. E é um setor que eu falo para vocês, é um setor muito delicado, porque o varejo tem margens apertadas, está sofrendo uma concorrência desleal, né, dos players de fora, Mercado Livre, Shopee, enfim, Amazon, né, AliExpress. Então essas empresas de varejo, que a gente fala de linha branca, elas estão sofrendo muito. Então é delicado sim investir em empresas assim na Bolsa de Valores. Fique ciente disso. E o que parece estar muito barato, às vezes pode ficar mais barato e você perder mais dinheiro. Então calma, tem que estudar, tem que analisar, é isso que eu sempre prego aqui para você. E a situação é tão grave de Lojas Americanas que imagine você, se for comprovado que realmente teve fraude, manipulação de balanço, nós estamos falando aí de mais de 20 bilhões de reais. A empresa ela vale 8 bilhões de reais. Então a sua dívida, né, passaria a ter mais de 20 bilhões de reais e ainda tem que somar a dívida que ela já vinha apresentando no balanço. Ou seja, a empresa está rumo à falência. E olha o que aconteceu com as ações Amer 3 da Lojas Americanas na Bolsa. Vamos ver aqui. Olha lá, no dia 10 de janeiro as ações estavam sendo negociadas a R$12. Já vinham com uma queda aí dos últimos anos, né? Porque o varejo apanhou muito. Mas olha aqui essa queda aqui, ó, no dia 10 de janeiro, a ação veio para R$1. Caiu 90% com essas notícias. Agora, você que é acionista de Lojas Americanas, né, ou tomou prejuízo, enfim, não sabe o que fazer, você sim pode entrar com uma ação de indenização com outros acionistas minoritários pedindo aí restituição de parte do seu prejuízo. Olha lá, especialistas estão dizendo aqui, né, que em casos de inconsistências contábeis, o mais comum é que a empresa ingresse com ações contra os executivos que estavam no comando quando os problemas aconteceram, tá? E você que é acionista minoritário também pode ingressar com uma ação indenizatória. Pela Lei S/A, Lei das Sociedades Anônimas, os administradores eles podem ser responsabilizados pelos prejuízos das companhias. É papel dos diretores e executivos agir de acordo com o dever fiduciário de lealdade e diligência. Se esses deveres forem descumpridos, os administradores estatutários estarão sujeitos à penalidade, diz aí os advogados aqui do Brasil, né? E por isso que o Sérgio Rial caiu fora, pegou o boné e saiu fora para não sofrer nenhum tipo de responsabilidade. A coisa tá fedendo, pode feder mais. Vai depender, claro, da justiça brasileira a procurar quem é o responsável. É a auditoria que fez a questão errada de verificação dos balanços ou realmente a empresa agiu na maldade e prejudicou os acionistas minoritários? A bola tá com a justiça agora. E agora eu quero falar com você dos bancões. O que acontece? Eles estão sendo prejudicados, bilhões que foram emprestados aí pelo Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né, para Lojas Americanas. Os bancões já estão considerando como um dinheiro perdido. Isso impacta como os grandes bancos, né? Mas antes de falar isso, já quero aproveitar e pedir para você, se você gosta de conteúdo de finanças, de investimento, de ações, fundos imobiliários, né, organização financeira, se inscreve aqui em cima no meu canal Mestre da Riqueza e ative as notificações para que eu e você estejamos juntos aí nos próximos meses. Bom, não foi só o Lula que falou que foi caso de fraude, tá? Olha o que o presidente do Itaú falou. Caso Americanas foi uma fraude, diz presidente do Itaú. É isso aí, os grandes bancos estão entrando com ações também junto a Lojas Americanas, por quê? Lojas Americanas pegou muito dinheiro emprestado com os grandes bancos, né? Não só o Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, até mesmo com o Banco BTG, bancos menores.
E os grandes bancos estão, claro, preocupados. Olha a situação que aconteceu com Lojas Americanas. Se ela for rumo à falência, realmente ela não vai pagar os grandes bancos. Porque o problema de Lojas Americanas é muito maior do que a gente imagina. Imagine você aí, no caso, né? Você vai entrar hoje para fazer uma compra, tem o mesmo produto na Lojas Americanas, o mesmo produto na Magazine Luiza. Provavelmente você vai comprar na Magazine Luiza. Porque você tem medo de, pô, será que vai dar algum problema com Lojas Americanas? Tanta notícia saindo na televisão. Isso tudo impacta e muito na empresa. O caso Americanas é muito grave. Só para você ter uma ideia, vamos falar aqui da grana emprestada aí pelos grandes bancos. Né, em termos nominais, o Bradesco foi o banco que mais emprestou dinheiro para Americanas. Foram 4,7 bilhões de reais. Enquanto isso, o Santander e o BTG emprestaram 3,7 bilhões de reais e 1,9 bilhões de reais, respectivamente. Só para você ter uma ideia, o Banco Bradesco, né, o dinheiro montante que ele emprestou para Lojas Americanas, são 0,5%, né? 0,5% aí de toda a carteira de empréstimos do Banco Bradesco estava na mão de Lojas Americanas. Então, assim, menos mal, porque 0,5% para uma carteira gigantesca igual a do Bradesco, né, é um dinheiro que o Bradesco vai conseguir solucionar, tá? Agora, claro que é um baita prejuízo aí para os grandes bancos se não receber esse dinheiro. Mas eu fui pesquisar um pouco mais aqui, né? Qual é a opinião dos bancões, qual é o sentimento que eles têm frente a essa possível dívida que vai acontecer aí com Americanas junto aos bancos, né? Os grandes bancos já estão provisionando como perda desse dinheiro. Eles já estão se antecipando ao calote. Eles já estão provisionando ali uma grana, ou seja, já tira do lucro líquido e coloca ali como perdas esse dinheiro. Então, claro que impacta muito nos últimos resultados que vem sendo apresentado aí pelos grandes bancos. Mas olha essa notícia que eu trouxe para você. Caso Americanas é uma fraude isolada, sem efeito de contaminação na oferta de crédito, diz presidente do Itaú. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que não é porque a Lojas Americanas cometeu essa falha, né, essa grave falha aí junto aos bancos também, não é por isso que os grandes bancos vão deixar de emprestar dinheiro para as varejistas. Lembrando que essas varejistas, principalmente ligadas muito à tecnologia, elas captam muito dinheiro emprestado para fazer compra de outros produtos, para investir em novos projetos. Então, os grandes bancos disseram que não estão preocupados, que foi um caso isolado de Lojas Americanas e que eles não têm preocupação com outras empresas do varejo. E só para você ter ideia, olha lá, o Itaú ele reportou um lucro de 7,7 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022, né? Mas poderia ter sido maior o seu lucro. O que aconteceu? O Banco Itaú teve um impacto negativo de 719 milhões de reais, né, junto aos empréstimos de Americanas, que foi lançado em perdas já. E agora os grandes bancos, claro, que aprenderam com o caso de Americanas, né, eles vão dificultar a vida nos próximos empréstimos aí para grandes varejistas. Eles aprenderam que existe falha no processo e agora, claro, que vão ter uma nova aprendizagem, uma nova conferência para poder fazer esse empréstimo e devem mudar aí a formatação dentro dos seus processos estruturais. Agora, fato é que o mercado está atrás de 3 pessoas: Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Eles que estão sendo aí acusados de poder estar dentro de uma possível fraude de Lojas Americanas. Claro, tudo deve ser investigado. Às vezes os 3 bilionários, não é porque eles são bilionários que eles têm culpa no cartório, né? Muitas vezes eles estavam confiando em quem estava ali dentro da empresa. E aí essas pessoas cometeram falha. Fato é que deve ser investigado, né? E outras pessoas estão chateadas. Pô, os 3 são muito bilionários. Pega parte da grana do patrimônio deles e coloca ali para os acionistas minoritários, né? Vamos diminuir esse rombo junto a Lojas Americanas utilizando o patrimônio desses bilionários. Mas a coisa não é bem assim, tem que esperar a justiça brasileira investigar, entender o que está acontecendo e lembrem-se, vocês que são acionistas minoritários e tomaram esse prejuízo, vocês podem entrar aí com ação judicial para buscar o direito de vocês. E agora vamos falar de Ambev, né? Porque também a Ambev caiu nessa polêmica, porque os 3 gigantes aqui que eu falei, né, os 3 bilionários, também têm participação ali na Ambev. E aí começou grandes polêmicas. Opa, será que a Ambev também tem problema no balanço? E aí ainda saiu uma notícia que, olha lá, preocupou os acionistas de Ambev, olha lá. A associação acusa a Ambev de fraude tributária que teria gerado rombo de bilhões. Dívida é estimada em 30 bilhões de reais em tributos diversos. Outra notícia, Ambev perde 8,6 bilhões de reais e chama a acusação de rombo de falsa, oportunista e irresponsável. Bom, é isso aí, né? A Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, a Serve Brasil, ela denunciou a Ambev aí com uma possível fraude de 30 bilhões de reais.
E o que aconteceu? A Serve Brasil, né, que é essa Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, entrou ali com uma acusação contra a Ambev de que a Ambev teria inflacionado o preço de itens necessários para a produção de refrigerantes e que são passíveis de isenção de geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Dessa forma, a empresa teria acumulado mais créditos tributários do que teria direito. E ainda vou dar nome aos bois aqui, ó lá. Paulo Petroni, diretor-geral da Serve Brasil, afirmou a relatórios da Receita Federal, né, que apontam aí que desde 2017, para bilhões e bilhões de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. É essa acusação que a Serve Brasil está fazendo. E a Ambev rebateu. Falou, essa acusação é oportunista, veio no momento aí das lojas americanas, isso não tem cabimento. A Ambev está dentro das 4 linhas, não cometemos nenhum tipo de erro. Né? Porque o que a Serve Brasil está falando? Né? A Ambev deixou de pagar tributos utilizando uma manobra, enfim, dentro aqui da lei brasileira, né? Mas que não poderia ter acontecido, ou seja, os cofres do governo brasileiro também deixaram de arrecadar cerca de 30 bilhões de reais, se caso essa denúncia esteja correta. Segundo especialistas do mercado, essa questão ela já é antiga, tá? A Serve Brasil, que representa o grupo Petrópolis, entre outras cervejarias brasileiras menores, elas disputam espaço, claro, a concorrência da Ambev, que é gigantesca, chega a ser desleal, inclusive, essa concorrência, mas fato é que eles já têm essa questão aí de briga de créditos tributários, não só com a Ambev. A acusação não é apenas para a Ambev, mas também para a Coca-Cola. Agora, as ações da Ambev também sentiram aí uma queda durante as últimas semanas, né? Porque não tem jeito, afetou também as empresas ligadas aí aos CEOs, aos bilionários que têm participação gigantesca nas lojas americanas. Olha o que aconteceu. Vamos olhar aqui o gráfico de Ambev. A gente vê aqui que no dia 9 de janeiro, né, a empresa estava avaliada em próxima de R$15. Olha o tombo que a empresa tomou, deu uma respirada e tombou de novo, veio aqui para R$13,14. Agora, vamos ver aqui o gráfico novamente de Amer, né? Aqui, ó, dia 11 de janeiro, olha que despencada, 90% chegou a cair com essas notícias. E antes de falar a conclusão que eu tenho aqui para a Ambev e também para a Amer, né, eu gostaria de te apresentar minha comunidade Eu Vivo de Dividendos. O link está aqui embaixo para você fazer parte de uma comunidade com outros vários investidores. Eu estou dentro de uma rede social, tirando dúvidas da galera. Todos os dias eu, Carol Dias e minha equipe estamos debatendo, trazendo novidades. Quando eu faço compra de ações, eu posto lá na comunidade. Então só quem está na comunidade vai ter acesso. São mais de 120 aulas para você aprender a investir em ações, fundos imobiliários, entre outros ativos, tanto no Brasil e no exterior, tá bom? Faça sua inscrição, tá aqui embaixo o link. Você tem 7 dias gratuitos para conhecer a plataforma. Se não quiser, eu devolvo o seu dinheiro 100% de volta. Bom, fato é que a situação de lojas americanas vem piorando a cada dia. Se a gente olhar as principais corretoras, os principais analistas do país, eles já tiraram de lado lojas americanas. Tá na geladeira, tá guardadinho e ninguém tá olhando. Até ter mais notícias do que aconteceu, é um risco tremendo investir em lojas americanas. A gente não sabe. Pô, teve fraude? Teve mais de 20 bilhões aí de rombo no balanço? Você comprar ações das lojas americanas nesse momento é um enorme risco. E eu acho que não faz sentido, nem que seja um pouco de dinheiro, investir ali naquela empresa. Né? Se você tem ações das lojas americanas, inclusive, eu, se tivesse no seu lugar, eu venderia as ações. Né? Porque as pessoas falam, já caiu 90%. Olha o que aconteceu com a Oi. Né? Caiu 90%, chegou a cair mais de 90% e continua lá. Não consegue se recuperar. A mesma coisa a gente está vendo com a IRB. Tá? E olha que a IRB, o caso de IRB é muito menos problemático do que lojas americanas. E a Lojas Americanas já entrou com um pedido de recuperação judicial. Agora, no último dia 19, entrou oficialmente o pedido de recuperação judicial de Lojas Americanas. O total da dívida listada nos documentos protocolados é de aproximadamente 43 bilhões de reais. Lembrando que a empresa vale 8 bilhões de reais. Então a dívida está gigantesca frente ao patrimônio que ela tem. E só para você ter uma ideia, hoje Lojas Americanas tem em caixa 800 milhões de reais e a sua dívida beira 43 bilhões de reais. Então a gente vai ter aqui uma distorção gigantesca nos indicadores aqui de Lojas Americanas. Bom, o CEO, a direção de Lojas Americanas, disse que vai manter as lojas funcionando normalmente, que a entrega dos produtos irá acontecer, que eles estão trabalhando para manter a normalidade. Eu, como acionista, estou fora. Prefiro olhar da arquibancada e torcer que tudo se resolva, até porque tem muitos fornecedores, muitos empregados de lojas americanas que dependem
aí dessa situação que seja resolvido o mais rápido possível. E agora, tem saído notícias diversas falando que os acionistas minoritários, eles podem entrar com ação judicial. Olha aí. Perdi dinheiro ao investir na Americanas, posso receber indenização? Minoritários denunciam Americanas à CVM e pedem investigação sobre PwC, a Price, que é uma auditoria, né? A PwC, no caso, a Price, ela tem que fazer uma auditoria, ela tem que conferir as documentações da empresa e ver se está tudo certinho. Por quê? Imagine você que eu vou ficar acreditando aqui na Lojas Americanas todos os dados que ela me informa? Não. Né? A Bolsa de Valores ela exige que uma auditoria independente faça uma verificação dos dados. Ou seja, você fala que vende R$100. Realmente você vende R$100? Vamos auditar isso daí. E as tuas dívidas? Né? E aí, o que aconteceu? A PwC não auditou certinho? Deixou passar alguma coisa? Então, aqui a questão também pode feder pro lado da PwC. Ó, e tem atualizações aqui, tá? Um grupo de acionistas minoritários representados pelo IBRACE, Instituto Brasileiro de Cidadania, já entrou na justiça no dia 13 pedindo indenização e dizendo que a empresa manipulou fatos e dados. Já o Instituto Ibero-Americano da empresa, associação que representa investidores, acionou no dia 19 a Câmara do Mercado da B3 contra a Americanas SA e a 3G Capital aí dos três gigantes bilionários. O grupo pede indenização de R$500 milhões ao alegar que os acionistas teriam sido induzidos ao erro com seus investimentos e que agora sofrem prejuízos com o rombo da Americanas. Então, fato é, não vai ser fácil. Justiça brasileira é lenta, tem que apurar os fatos. Quem é o responsável disso daí? Né, os três bilionários têm que colocar o patrimônio ou não no jogo? Quero saber de você. Você acha que os 3 bilionários têm que colocar a grana no jogo para recompensar os acionistas minoritários? Coloca a sua opinião aqui embaixo, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que nesse momento é arriscado investir em Lojas Americanas. Quanto à Ambev, acho que o risco é menor, mas vamos esperar mais notícias para que a gente fique tranquilo. Tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.